CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. E a pergunta do dia é se é perigoso ou não você fornecer dados de biometria. Hoje a gente vem conversando sobre isso desde o início do programa, tem uma enquete no ar, né? E os ouvintes estão aqui. A grande maioria diz que só fornece quando é obrigado, né, Patrícia? Exatamente. No Twitter nós temos 57% dizendo ganhando só quando eu sou obrigado, 25% em segundo lugar dizendo que usa e não liga para onde vai. E em terceiro lugar, aqueles que só usam onde eles confiam que os dados ficarão guardados, com 18%. Fernanda, por enquanto no Twitter ninguém disse que nunca usou e nem quer usar. Então, e no Instagram, Adalberto? 75% dos internautas, Fernanda e Patrícia, dizem que só usam quando são literalmente obrigados. E 25% dizem que usam em locais que eles confiam. Isso aí. Vamos perguntar para o Gilberto. Os nossos ouvintes também têm participações incríveis aqui. Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Viu? Exatamente, viu? Muito bom que os nossos ouvintes estão bastante conscientes aí em relação ao reconhecimento facial. Basicamente, a tecnologia de reconhecimento facial, ela vai identificar uma pessoa, basicamente, em relação às características do seu rosto. Uma tecnologia que vai medir, né, fazer medidas do ponto, por exemplo, distância dos olhos, distância dos olhos para o nariz, formato do queixo, né, a questão das orelhas também, ou seja, ele consegue visualizar, né, todas essas referências e faz como se fosse uma senha, né? E essa senha vai ser utilizada para identificar o usuário. O problema, né, é que a senha você pode trocar, né? Ou seja, a senha você escolhe uma senha nova, você usa a autenticação dos fatores também. Na biometria, né, a não ser que você faça uma cirurgia plástica, não vai mudar, né, o seu rosto. Então, ou seja, esse é um problema bastante complicado. Onde a gente encontra essa tecnologia? Em muitos lugares hoje em dia, né? Ou seja, desde a parte de smartphones para desbloqueio, bancos e fintechs, governo, né, como e-título, carteira digital, né, controle de aeroportos também, a parte de educação na chamada automática para isso, e a parte de shopping centers, varejo também em relação a isso. Uma característica interessante é que o Brasil já ocupa o 15º lugar no ranking global de países com mais redes de câmeras de vigilância. Então, veja que estamos numa posição bastante avançada em relação a isso, né? Ou seja, em relação a outros países nesse caso, né? E aí tem uma questão que a gente tem que levar em consideração, que é bastante frequente hoje em dia, que é condomínios e empresas, né? Principalmente a parte de condomínios, a parte de controle de acesso, né? Ou seja, a gente tem no Brasil aí cerca de 1 milhão de condomínios, onde a entrada é feita por reconhecimento facial. Isso, né? aí. E é bastante Você coisa, não vai entrar né? dentro de casa, né, Gilberto? Exatamente, né? Exatamente. E aí, a questão é, assim, o que estão fazendo com as minhas imagens, né? Com a imagem do meu rosto, né? Ou seja, tem crianças, muitas vezes, que também são capturadas dessas câmeras, nesse caso. E aí, uma pergunta também bem comum é se a gente pode negar o reconhecimento facial, né? Ou seja, na maioria dos prédios não oferece alternativa para isso. Mas, segundo a LGPD, né? Ou seja, nossa Lei Geral de Proteção de Dados, né? O condomínio seria obrigado a apresentar alguma alternativa nesse caso. Então, essa é a questão. E aí, né, diante de toda essa fartura de imagens capturadas em relação a gente, quais são os riscos nesse caso? Então, como eu falei, a gente pode alterar o nome, pode alterar a senha, né? Mas a gente não consegue alterar, né, a questão, por exemplo, da nossa imagem, né, do nosso rosto, nesse caso, né? Então, e aí tem problemas de vazamento de dados biométricos, a parte de uso sem consentimento, uso de deepfake, a gente tem falado bastante de deepfake aqui, ou seja, alguém pegar aquela imagem, né, do seu rosto, por exemplo, e colocar num outro vídeo ou numa outra foto, por exemplo. Então, essa é uma situação bastante complicada nesse caso. Então, aí, a dúvida é como se proteger, né? Como a gente vai se proteger em relação a isso? Primeiro, tudo que você vai usar, por exemplo, no celular ou na fintech, que você vai cadastrar a sua biometria, tem que ler os termos de uso, né, para você aceitar ou não aquele aplicativo com biometria, né? Preferir serviços que usam a autenticação dois fatores, que é, por exemplo, senha e biometria, ou biometria e autenticação dois fatores para isso. Então, essa é uma questão, né? Evitar, como nossos ouvintes aí já até colocaram, evitar cadastrar o rosto em locais sem necessidade real, nesse caso, né, para isso, e desconfiar, né, de câmeras não sinalizadas em estabelecimentos. Ou seja, a gente já viu, inclusive, né, câmeras escondidas em quartos de hotel, né? Então, isso é uma questão
bastante complicada em relação a essa situação, né, para isso. Então, a gente tem que pensar, né? A tecnologia ela tem benefícios reais, né? Mas ela precisa de um uso ético e responsável nesse caso, né? A gente está discutindo aqui, já está no momento de discussão, porque isso ficou bastante popular nessa questão, né? E a tendência é aumentar ainda o uso desse reconhecimento facial em pagamentos, né? Na parte de saúde, segurança pública, né? Então, essa é uma questão. E aí a pergunta que eu deixo é: a gente está pronto para trocar a nossa privacidade pela conveniência? Será que vale a pena? Né? Ou seja, é uma pergunta que aí individualmente cada um tem que fazer. É assim como também, eu fico imaginando o reconhecimento facial, né, pelas ruas da cidade. Se por um lado eles já conseguiram prender mais de 300 foragidos, né, Uhum. é um Isso. instrumento público que beneficia o público. Com certeza, com certeza. A pergunta não é o uso da tecnologia, né? Ou seja, essa tecnologia ela é benéfica, a gente já viu, inclusive, tem tecnologias, por exemplo, do cerco eletrônico, que identifica placas de carro, também identifica pessoas. O problema não é o uso da tecnologia, a pergunta é a transparência de como está sendo capturado, como está sendo armazenado, como está sendo processado esses dados e quem tem acesso a esses dados, ou seja, que uso está sendo feito desses dados. Quando o uso é feito a bem da sociedade, ótimo, né? Ou seja, reconhecimento e identificação de criminosos ou de procurados pela justiça, ótimo, é uma excelente tecnologia para isso. A pergunta é como é que isso está sendo utilizado, ou se está sendo utilizado para outros fins que não desse. Entendido. Vamos para os nossos ouvintes? Vou conversar com eles Vamos aqui. lá. Patrícia, vamos lá. Vamos lá, a gente tem a Lourdes falando sobre reconhecimento facial. Bom dia, Patrícia. Tudo que a gente vai fazer no banco, a gente tem que ter a face da gente. E como é que a gente faz isso, então? Não tem jeito, tudo tem que colocar a face nas contas do banco que a gente vai fazer. É a participação da Lourdes conosco. Tem aqui o Giovanni Fernanda dizendo que evita usar ao máximo reconhecimento facial. A Vanessa diz que, a respeito disso, ela nunca tinha parado para analisar para onde vão esses dados. Ela sempre faz biometria para entrar em prédios, os mais novos, os mais modernos, onde funcionam médicos, dentistas, enfim. Porém, agora, depois desse comentário do Gilberto, ela diz que vai ficar pensando melhor a respeito disso, Fernanda. Muito bom, muito bom. Temos outros ouvintes Tem aqui muitos também. aqui. Tem muitos. O Gladson dizendo, olha, sobre essas biometrias faciais, infelizmente no Brasil as coisas funcionam para trás, né? Para frente mesmo, só as ações depois que a gente está diante do problema. Então, ele acha que seria correto que fornecessem um número, um documento, dizendo que foi feita a biometria, tal dia, tal hora, os dados da empresa responsável que pegou esses dados biométricos, para depois a gente até ter como recorrer se acontecer alguma coisa, tipo vazamento de informação, e a gente sabe que isso não acontece, né? O Hélio Exatamente, viu, dizendo, olha, eu queria saber como me defender desse Big Brother empresarial. O único alívio que eu tenho é que nos lugares em que ele vai, ele diz aqui, que ele tem que fazer o reconhecimento facial, a portaria diz que depois de 7 dias essas informações são repassadas, são apagadas, por isso que toda vez que ele passa lá, ele tem que fazer esse cadastro de novo. A Sônia já diz que não se incomoda, se é segurança para ela e para o prédio, ela fica tranquila, ela é a câmeras, ela é a favor de tudo. Temos também aqui o Marcos dizendo, eu não me importo. Na verdade, nem lembro dessa questão de deixar tirar foto, a digital, para entrar em lugares públicos, mas a minha mãe, ela tem 78 anos, ele já está rindo aqui, Gilberto. Ele diz que leva ela para fazer um exame num local na Reta da Penha e para entrar tem que fazer a foto. Diz que ela ficou extremamente desconfiada. Começou a questionar a recepcionista sobre por que ela queria a foto. A recepcionista disse que era só para a segurança de quem estava no local, mas mesmo assim ela ficou enchendo a moça de pergunta, mas finalmente eles conseguiram fazer o cadastro, ela conseguiu fazer o exame que ela precisava no prédio. O Marcos conosco. O Edson dizendo, olha, acredito que hoje ninguém mais está imune ao registro da face. Basta passar por qualquer esquina com uma câmera que está apontada para o seu rosto, que já está registrado de alguma forma que você passou por lá e seu rosto também. Isso. E o José Roberto está lá no YouTube dizendo o seguinte, ele está se lembrando do filme Invasão de Privacidade. Você lembra desse filme? Eu lembro desse filme, exatamente. É um filme que discute exatamente essa situação. Tem outro filme também, que era essa questão de reconhecimento facial e de íris, que é o Minority Report também, né? Também discute essa questão, ou seja, são filmes que já adiantavam, né, essa
questão do reconhecimento facial. Uma coisa interessante, ou seja, que nosso ouvinte até comentou aí, que eu acho importante, ou seja, quando você faz o uso da biometria, por exemplo, num condomínio, o condomínio tem que deixar claro para você, como foi falado aí, que a sua imagem vai ser apagada em 7 dias. Bom, então está deixando claro essa situação. E tem que deixar claro também, além dessa questão de duração, né, do uso daquela informação, há também a questão de se ele vai ou não compartilhar aquele dado com outras entidades ou com outras empresas em relação a isso. E como é que ele é armazenado e como é que é a segurança desses dados também. Isso é muito importante. O meu amigo Farley aqui, olha, meu colega jornalista, estava até fazendo uma busca rápida no Google, a partir da fala de um dos nossos ouvintes, ele diz que a Constituição prevê nessa proteção à imagem. Sim, Então sim. tem que estar claro que isso aqui, que esses nossos dados, eles só serão utilizados por um período curto espaço de tempo. E para aquele uso específico que foi Entendi. colocado, foi configurado para entrar no condomínio, então é exatamente aquele é o único uso exclusivo que vai ser feito para isso. Entendido. É bom a gente saber disso, viu? Né? Conta aí, Patrícia. Tem- Mais gente, Tem né? mais gente aqui, o Eliseu dizendo, olha, por mim eu já queria até a implantação daqueles que eles chamam de chip da besta, aquele chip pequenininho que vai estar na nossa mão. E ele fala também de Capitão América, Soldado Invernal, que é um filme que aborda muito essa questão da liberdade, da privacidade das pessoas. E o Mas o Jorge... Eliseu, ele é a favor, é isso? É, ele é a favor. Igual a Aham. Sônia Mara também. E o Jorge Abib dizendo que em alguns estádios de futebol, ele cita até a Arena Aham. Corinthians, Beira Rio, Arena Grêmio, o acesso por biometria e reconhecimento facial já existe. Então, houve uma redução no número de torcedores presentes. Por quê? No estádio do Corinthians caiu 10%. Você só pode comprar o ingresso se você tiver cadastrado. Se der confusão, todo mundo já sabe quem você é. É isso aí. Olha só. Muito Vai bom. ter um foragido aí entre os cadastrados também, né? Rapidinho Sabe ele é que- capturado também pela polícia. Sabe que tem uma história dessa situação, assim, há muito tempo atrás, na verdade, eu diria que pelo menos uns 8 anos atrás, ou 9 anos atrás, bastante tempo, a polícia americana fez isso no Super Bowl. Oh, O Super Bowl é um evento, né, o final do campeonato de futebol americano super famoso. Eles colocaram câmeras viradas para o público, com reconhecimento facial baseado no cadastro que eles tinham de procurados. E foi uma festa, viu? Eles encontraram um monte de procurados que estavam no Super Bowl e foram presos. eu acho Isso tem que, bastante assim, tempo já. Não é? tem o lance da invasão de privacidade, mas também eu acho que tem mais segurança também, Gilberto. Eu concordo. Tem mais segurança também. Se é para a melhoria da segurança da sociedade, eu concordo e sou favorável a isso. É só a questão de como isso vai ser tratado. Concordo, né? Daqui a pouco a gente está recebendo, sei lá, como hoje a gente já recebe, né? Telemarketing nos nossos SMS, WhatsApp, e-mail, né? De dados que lá atrás foram vendidos por alguém. Uhum. Imagina isso no futuro, com digital, com face. Exatamente, é bem complicado, viu? Bem complicado mesmo. Paty, conta aí, os nossos Tem ouvintes. mais ouvintes aqui, o Evandro dizendo, olha, quanto ao reconhecimento facial, destaco aqui o acesso às contas Gov, meu INSS, meu imposto de renda e outros que, além do facial, ainda tem a opção de acesso pela conta bancária. Ele cita isso. E o Miguel diz que não precisa ir muito longe, não. Para quem tem medo, o celular é o pior inimigo, pois se você pensar em algo logo, quando você vai acessar, vai aparecer exatamente aquele monte de coisa que você pensou, que passou pela sua cabeça, quer dizer, vai muito além do ótimo! reconhecimento facial. Verdade. Gilberto, o futuro é hoje. Exatamente, viu? E a gente está aí exposto a uma série de questões aí que são boas, mas que a gente tem que tomar cuidado no uso dessa tecnologia. A gente tá rindo, mas o Miguel tá dizendo, gente, é sério, o celular é um item tenebroso, porque sua vida toda tá ali, você querendo ou não. E aí o desespero de quem tem um celular furtado ou roubado, né? A gente deixou uma pergunta para o Gilberto hoje, do e-mail de ontem, não era? Como que a gente faz para guardar o e-mail, Gilberto, boa. Então, Os meninos o aqui, e-mail, eles dão uma reativada na minha memória, sabe? Que ontem nós conversamos com o Ícaro, né, Adalberto? Isso, Gilberto. Ontem estava uma entrevista aqui com o delegado Ícaro Ruginski, Gilberto. Ele estava falando sobre como a gente tem que proceder, né, Fernanda, caso a gente tenha o celular roubado, Ou orientação. furtado, isso. Ou furtado. E aí, Gilberto, teve um ouvinte que ficou com a dúvida sobre como que a gente faz para guardar o e-mail, que é basicamente ali uma identificação do nosso celular, Gilberto. Porque o primeiro passo do Ícaro é
Teve o celular roubado ou furtado, você tem que fazer um boletim de ocorrência. E para que você Isso aí. possa entrar no projeto Recupera, você tem que ter o e-mail. Aí eu falei assim, Uhum. gente, mas se o e-mail vai junto com o celular roubado, onde que a gente anota isso antes? Tem repórter CBN? Não tem? Ah, a rede está em transmissão ainda no Supremo, tá? Onde que a gente guarda o e-mail? Então, Fernanda, o que a gente tem que fazer, por exemplo, entra lá no aplicativo de telefone, né, de como se fosse fazer uma ligação, digita lá asterisco 06, né, jogo da velha, 06, jogo da velha, né, e aí você vai receber lá na tela, né, os e-mails do seu aparelho, mais o número de série, talvez alguns aparelhos tem isso também. Você faz um print dessa tela, você captura aquela tela e manda, por exemplo, para o seu e-mail, né? Ou guarda numa pasta no seu computador, por exemplo, não no celular, né? Que aí o celular foi roubado, não tem como. E aí você vai ter os e-mails, né? Do seu aparelho, ou seja, se ele tem 2 chips, vai ter 2 e-mails, né? E aí você, caso tenha algum problema, né? Você já tem esse registro, né? O e-mail também vem anotado na caixa do celular. Muitas vezes a pessoa não guarda a caixa, mas na caixa do celular também tem os e-mails daquele aparelho. Uhum. Patrícia está na caixa guardada. A caixa guardada por causa do e-mail. Exatamente, está lá, minha caixinha guardada, porque antigamente, não sei se vocês lembram, a caixa do celular vinha com o celular, o carregador, fone de ouvido. Vem ainda assim. E alguns não vêm mais, só vem com carregador. Não vem mais fone de ouvido. Tinha até reposição da espuminha que ficava na... Mas a caixinha vem com o cabo. Vem com o cabo e vem com a fonte. Só vem isso. Mas antigamente vinha com mais coisa. Então eu guardava a caixa para guardar vem tudo. Mais não. Hoje em dia não vem mais nada. Vem mais não. Mas eu guardo agora por causa do e-mail. Ô Gilberto, o e-mail estava na bateria? Ou a gente se confundiu aqui outro dia? Também está numa etiqueta atrás da bateria. Mas o que acontece é que hoje a gente não consegue mais ter acesso à bateria, né? Os telefones são lacrados. Então, ou seja, também era um outro local que vinha com o e-mail, que tem o e-mail, né? Na verdade, numa etiqueta atrás da bateria. Você tinha que abrir o celular, tirar a bateria e ali tinha o e-mail. Mas hoje é mais difícil, porque os celulares praticamente todos são lacrados, você não consegue mais substituir a bateria para isso. Então, o normal é asterisco, jogo da velha 06, jogo da velha, ou você tem a caixa, né? Para isso. A nota fiscal também costuma vir, né, com o e-mail também do aparelho em si. Então, 3 lugares: nota fiscal, a caixa, ou então esse comando lá no aplicativo de telefone. Isso aí. Vamos para os nossos ouvintes, Paty, conta aí. Nossos ouvintes são ótimos, gente. O José Campos falando o seguinte: faz a experiência, desliga o celular e fala assim: amanhã eu vou comprar uma televisão, eu vou comprar um computador. Para ver se no dia seguinte você não consegue ver um monte de propaganda de televisão, mesmo com o celular desligado. O Jarley está aqui. Nem precisou da biometria, porque ele está desligado, viu, Gilberto? O Jarley aqui brincando com a gente. Olha, com essa questão de reconhecimento facial em todo lugar, já não podemos mais dizer não está fácil para ninguém. Não está fácil para ninguém mesmo. Deixa eu pegar o nome dele aqui. O Orlando conosco dizendo: olha, se é uma questão de segurança, como eu não tenho nada a esconder, não tenho nada a temer a ninguém, então bora colocar a cara em qualquer lugar, gente. Viver um Big Brother. O importante é se identificar, para pegar os criminosos. Somente o cuidado para os dados não vazarem ou serem facilmente acessados por esses criminosos. E o Luiz Carlos dizendo aqui: olha, difícil é ter de submeter ao desafio de ser fotografado. Gente, é um trem difícil, sai cada foto. Sai mesmo. Nunca é nosso melhor ângulo. Nunca. Eu só queria fazer uma observação em relação a esse nosso ouvinte, esse dia não tem nada a esconder. Na verdade, né, a gente tem que observar de forma um pouco mais ampla isso, porque você não tem nada a esconder, mas sua foto pode ser utilizada para algum uso contra você mesmo. Então, assim, a gente tem que tomar algum cuidado, né? Mas você acha, Gilberto, que alguém vai usar da minha biometria para entrar no meu prédio, na minha casa, no meu apartamento? Não, Fernanda, tem por exemplo, financiamentos que são assinados foto. Então, alguém pode fazer um financiamento em seu nome, um crediário em seu nome, usando a sua foto, por exemplo. Então, ou seja, é uma situação complicada. Mesmo a gente não tendo nada para esconder, né, ou nada de, assim, tipo assim, quem vai estar interessado na minha foto? Na verdade, tem usos bastante maliciosos em relação a isso. Vamos lá, Paty? Vamos lá. Não estou sozinha. Giovanni Abranches dizendo que ele também guarda a caixinha do celular dele.
tá? Eu não sou a única. E o Muito Gerson bom. está aqui dizendo o seguinte, a fonte continua vindo na caixa, porque senão como é que a gente ia carregar o celular, né? Ele disse que ele comprou recentemente um telefone da Samsung, tinha fonte, tinha cabo, manual, e muitas lojas dão um fone de ouvido de brinde. Mas Gilberto deve lembrar Mas que o teve uma Samsung época... tem, a Apple não vem não, vem só o cabo. Teve uma época Você tem que não guardar a vinha fonte mesmo, dos né? anteriores. E até o Procon entrou nisso, não foi, Gilberto? Foi. Exatamente. Os fabricantes eles pararam de fornecer fonte e cabo, né, falando que era problema do meio ambiente e tal. E aí o Procon entrou na justiça contra os fabricantes, eles tiveram que revoltar e voltar a fornecer a fonte e o cabo também. Isso. Nossos ouvintes no YouTube, ó, José Maria, eu guardo a caixa do celular até hoje. Patrícia, você não Yes! está sozinho. Não estou sozinha. O José Roberto perguntando se pode ter mais de um e-mail no celular. E você disse que sim, né? Pode. Se o celular aceita 2 chips, ele vai ter 2 e-mails, porque cada e-mail é para um slot do chip, né, de instalação do chip. Mesmo que seja até um slot virtual, né, do eSIM, né, também tem um e-mail para isso. Isso aí. Vamos para os nossos destaques da semana. Vamos lá. Viralizou. Muito bem, Fernando. Vamos começar com a notícia, né? Ou seja, com desmentiram a notícia. Dando um rumor essa semana falando que o Facebook e Instagram ia excluir contas inativas, né, desses dois serviços, tá? E o Mark Zuckerberg veio a público falando que não, que eles não têm nem previsão, nem pretendem eliminar contas inativas, né, de Facebook e Instagram. O que eles que realmente tem contas que são canceladas, são contas que violam, né, algum tipo de termo de uso do Facebook e do Instagram, mas em relação a questões de contas que seriam eliminadas por falta de uso ou por inatividade, isso não é verdade. Então, esse é um esclarecimento importante que veio diretamente do Mark Zuckerberg para isso, né? Outra questão, notícia interessante que eu achei essa semana, a gente viu que na Rússia teve o 6º pior terremoto da história, né, para isso. E a gente sabe que mais de 90% do tráfego de internet hoje no mundo passa por cabos de fibra ótica submarinos, né? A gente já teve um evento de um terremoto no passado que rompeu uma série de cabos de fibra ótica numa ilha na costa da África, que isolou uma parte lá do mundo, né, porque os cabos foram rompidos. E nesse caso, ainda bem, né, que não teve nenhum tipo de impacto em relação a isso, os cabos de fibra ótica que atendem aquela região, todos foram preservados e não teve nenhuma falha em relação a isso. Bem interessante, né? Ou seja, uma notícia assim que pode acontecer uma situação como essa, uma erupção de um vulcão, por exemplo, e pode romper um monte de cabo e isolar da internet uma parte do globo para isso. E aí, uma última notícia, para quem gosta de ler, né, livros no Kindle, né, foi lançado agora no Brasil, essa semana, o Kindle Colorsoft. É um modelo, né, a gente sabe que o Kindle até hoje vinha com telas em preto e branco, né, seja para isso, e agora temos no Brasil uma versão colorida, chamada Kindle Colorsoft. Ele tem uma tela de 7 polegadas, né? A bateria dura bastante, 8 semanas, né? Ou mais até do que isso, né? Para isso é a questão. E aí você consegue ver capas, ler livros em cores, né? Nesse caso. Ela tem um carregamento de até 2 horas e meia, né? Para isso. Tem uma proteção contra a água, né? E conectividade Wi-Fi 2.4 GHz e 5 GHz para isso. No Brasil, o preço de tabela dele, do Colorsoft, é R$ 1.499, R$ 1.500, né, para isso. E tem uma versão, né, que tem uma qualidade um pouco melhor, que é R$ 1.649 para isso. Então, para quem gosta de ler livros via Kindle, uma boa notícia aí, agora tem um Kindle colorido, né, aqui no Brasil. Por último, Gilberto, a participação de uma ouvinte nossa mandou uma pergunta. É sobre Instagram, Gilberto. Vamos lá. Ivânia. Bom dia. A minha filha segue um rapaz no Instagram. Os dois têm a conta aberta. Eu não quero que ela segue ele. Aí eu vou lá no Instagram dela, bloqueio ele, excluo, denuncio. Ela para de seguir ele, ele some. Mas só que passa um tempo, ela vai lá e acha ele de novo e começa a seguir ele novamente. Tem como a minha filha não achar mais esse cara? Não achar mais o rapaz? Parar de seguir de vez? Então, Evane, como a sua filha já tem o controle daquele perfil dela no Instagram, mesmo que você entre no perfil dela e bloqueie essa pessoa, né, e então ela some, né, da lista lá, até pesquisas no Instagram, caso a sua filha entre no perfil e desbloqueie, né, essa pessoa,
ela vai achar essa pessoa de novo numa busca e vai conseguir voltar a seguir. Então, na verdade, acho que não é um problema tecnológico essa questão, é um problema mais de conversar com ela, né, que por algum motivo aí não deve seguir, né, ou não deve acompanhar essa pessoa aí. É isso, Gilberto. Te agradeço aí pela participação e as perguntas que não foram respondidas agora ao vivo, a gente volta na quarta que vem, não é mesmo? Muito bem. Obrigado, Fernanda. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. Né? Um excelente final de semana para todos e até quarta-feira com mais tecnologia.